Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor, a alegria do Cristo esteja conosco nesta noite, tão abençoada aqui no Centro Espírita Zilda Gama. Uma alegria poder estar sempre aqui falando de espiritualidade, lembrando as lições inesquecíveis de Jesus. Normalmente não venho às terças-feiras, mas hoje foi possível. É uma alegria poder participar dessa reunião hoje. E vamos trazer as nossas ideias, as nossas reflexões sobre esse período de tempo que nós temos agora pela frente, esse um ano novo inteirinho para nós. Quando a gente estuda esse tema, tem múltiplas possibilidades de abordagem, tem tanto assunto, tem tanta coisa para a gente falar. Agora mesmo, ali na hora da prece, me veio a ideia de que nós estamos nesse processo de um novo ano em pleno movimento, que nós não percebemos, os nossos sentidos não percebem, não permitem sentir, perceber nem a velocidade de rotação que o planeta tem, que é esse giro que a Terra faz em torno de si mesma, nesse eixo imaginário, nem temos a ideia da velocidade espantosa que ela está nesse movimento também impressionante, chamado de translação, que é essa volta que a Terra vai completar em torno do Sol. E há até pessoas que, quando falam sobre o tema, tentam considerar, mas isso não é algo assim tão relevante, um novo ano, por quê? É só mais uma volta que a Terra fez em torno do Sol. Como se isso fosse pouca coisa. Como se do equilíbrio que nós temos no planeta, que mantém toda essa diversidade de vida extraordinária aqui na Terra, se não dependesse desse movimento, se não dependesse do movimento de rotação. Nós normalmente temos uma tendência, às vezes, a não ver a grandeza, a beleza que existe nessa criação admirável que é o universo. E a gente, às vezes, em função de uma série de decepções, de tristezas, de frustrações, a gente tenta minimizar os fenômenos da vida, mas que, na verdade, são todos gloriosos, são a expressão da inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, que nós que herdamos muito dessa tradição cultural, chamamos de o Pai, ou poderíamos, como os nossos irmãos de outras explicações sobre a vida, que chamam de grande mãe. Na verdade, essa inteligência suprema estruturou uma criação admirável, que nós estamos ainda muito longe de entender em toda a sua complexidade. Por isso que Deus permitiu a cada um dos seus filhos, de acordo com as suas aptidões e interesses no tempo, se dedicarem a descobrir uma dessas facetas admiráveis, impressionantes, dessa obra divina, que é um grande concerto de harmonia. Embora aparentemente exista o caos, na verdade existem leis vigorosas, poderosas, que sustentam toda essa estrutura que nós pouco sabemos e que chamamos de universo. Infelizmente, nós podemos chegar a esse conhecimento nos nossos dias, que é outro fato extraordinário. Nós temos acesso a tantas coisas grandiosas em termos de conhecimento, de apropriação de ideias que vão nos enriquecendo e fazem tudo parte desse grande processo de evolução que todos nós estamos submetidos. Então, refletir sobre tudo isso é sempre grandioso, é sempre maravilhoso, é sempre uma oportunidade de deslumbramento com algo do qual nós fazemos parte, que é a criação divina. Por isso que nada desses fenômenos que regem a nossa vida são banais. Embora a gente possa dizer, mas é uma convenção humana, o calendário, mas o fato é que para nós, espíritos encarnados, o tempo, como ele é medido pela humanidade, tem um significado importante. O tempo, ele existe para nós enquanto seres revestidos da matéria. E quando nós desencarnarmos, por muito tempo ainda nós estaremos sendo regidos por ciclos muito parecidos com o que se passa aqui na Terra. Para a gente começar a perder essa condicionante do tempo, essa determinação do tempo, como nós vivemos aqui, que é medido em ciclos, no caso nós adotamos o dos dias, dos meses e dos anos, nós
para nos libertarmos dessa contagem de tempo e entrar num estágio em que não haverá mais tempo, não haverá passado nem presente, nós teremos que ter caminhado muito nessa jornada evolutiva. Foi isso que levou alguns espíritos a responderem a Allan Kardec lá em 1850 e pouco, quando ele começa a investigação dos fenômenos espíritas, lá por volta de 54, 55, ele começa a investigar os fenômenos e ele vai então explicar, o espírito foi explicar para ele, para a realidade do espírito eterno, já não existe mais essa noção de tempo como vocês veem. Por isso que quando a gente se refere ao tempo, sempre tem uma dificuldade de dizer que um fato que para vocês é tão distante nas eras, para nós é muito atual. Porque para o espírito, essa noção que nós temos de passado, presente e futuro, à medida que nós vamos evoluindo, ela vai se diluindo, vai se dissipando. E tudo parece que é um grande contínuo, difícil até mesmo para nós, condicionados pela matéria, entender o que é esse contínuo que eles falam lá. Mas para nós, essa condição atual, ela faz parte de uma grande estrutura de aprendizado. Ainda necessitamos, como espíritos em evolução, estarmos submetidos a esse ciclo. Por isso que não adianta a gente sonhar com esses estágios tão avançados sem antes tirarmos as lições preciosas que a vida material nos proporciona. Embora nós possamos considerar que a matéria para o espírito é um condicionante que o limita em muitas das suas possibilidades, em contrapartida, ela é o elemento didático que vai pouco a pouco estruturando a sua integralidade, a sua capacidade total. Nós somos seres em elaboração ainda e nós estamos no momento evolutivo exato, precioso da nossa existência. Por mais desordem que você possa apresentar hoje no mundo, por mais arbitrariedades, por maior número de problemas, por maior número de dores individuais que nós carreguemos, por maior número de problemas que nós enfrentamos nessa vida, esse momento que nós estamos vivendo, ele tem um valor imenso para a nossa evolução como espíritos. É uma concessão maravilhosa. Gosto sempre de lembrar isso. Se todos esses desencarnados que estão aqui, que é uma legião numerosa de trabalhadores, de espíritos avançadíssimos, muitos refletindo, olha, como eles sabem ainda pouco, mas eles vão chegar lá, outros pensando, olha, como esses nossos irmãos já avançaram, e nós estamos aqui para cuidar deles, outros técnicos que estão sondando todo o nosso psiquismo para verificar qual é o tipo de auxílio mais efetivo eles vão nos endereçar, outros que conhecem profundamente a nossa biologia e estão enviando vibrações, fluidos regeneradores ao nosso corpo físico, e outros tantos que vieram para cá também para participar dessa assembleia e ouvir também. E quantos outros estão aqui, operosos, trabalhadores do Cristo, desejosos de que todos nós aproveitemos ao máximo essa oportunidade que nós temos. Se eles pudessem hoje falar aqui para todos nós ouvirmos, certamente eu acho que a maioria sairia correndo daqui se começassem a ouvir essas vozes dizendo: aproveitem esta existência que vocês têm, porque ela é maravilhosa. A gente nem refletiria no teor dessa mensagem, a gente sairia correndo pela porta, porque o que são essas vozes nos dizendo? É o que eles gostariam de nos dizer, certamente. Porque a oportunidade de uma vida aqui, com todas essas aparentes limitações, pelo contrário, ela é uma grande alavanca da nossa evolução. Por isso que a gente tem que agradecer demais a bênção da vida, a oportunidade, e esse era o melhor momento para nós termos reencarnado na nossa evolução. Esse é o melhor momento do nosso crescimento espiritual. E nós estamos com tudo às mãos, viu, gente, para tirar dessa experiência o melhor. E nós já chegamos, por exemplo, aqui e estamos predispostos a buscar algo que nos alimente, que nos vivifique, que nos transforme. E tudo isso é muito importante, maravilhoso e engrandecedor da nossa vida. Ter a vontade de vir e exercê-la, enquanto há pessoas que estão ainda dormindo na sua evolução. Então todos nós já somos espíritos que estamos, de alguma forma, nessa busca e temos possibilidades grandes de êxito.
Não quer dizer que tudo vai ser muito fácil, que tudo vai vir de mão beijada, como se diz popularmente, mas tudo vai ser endereçado para nós no momento certo. Porque aquele que busca, aquele que luta, aquele que tenta, aquele que se esforça, e sobretudo aquele que confia em Deus, não tenha dúvida, alcançará as realizações que necessita nessa vida. Não como nós queremos, mas como a inteligência suprema sabe que é o nosso melhor. Então, dito tudo isso, eu quero trazer para vocês a reflexão sobre duas ideias, para mim, muito significativas, e mostrar, talvez, a relação que há entre elas, entre áreas de conhecimento tão diferentes, tão inovadoras, e que possam nos ajudar nesse novo começo de ano, que é significativo, que é importante para o nosso crescimento. Só que antes de falar dessas possibilidades, fazer um pouquinho aqui da divulgação de algumas informações importantes. Eu tenho aqui o meu programa semanal, às quintas-feiras, 20 horas, no canal Espiritualidade no YouTube, o Ponto de Vista, em que abordo vários temas da doutrina espírita. Estamos atualmente numa fase de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a nossa realidade toda a riqueza daquele material que consta nesse livro tão maravilhoso. E sobre o nosso tema de hoje, ele está já no nosso episódio aqui, que foi da quinta-feira passada, do dia 1º de janeiro, Verdade Libertadora. Mas sobre esses períodos de início de ano, temos outras palestras também lá no meu site antenormorais.com.br. Tem aqui na parte dos temas, dá para localizar Ano Novo com Odres Velhos, que foi uma palestra que eu fiz aqui no Zio da Gama há algum tempo atrás, acho que foi no ano passado. Tem um episódio aqui do Ponto de Vista Ano Novo e um outro tema, um Ano Novo também, com outras abordagens, com outras reflexões sobre esse tempo de recomeço, de início. Então, quem se sentir à vontade de depois ir lá, explorar, tem lá material para refletir e estudar. Mas eu quero trazer para vocês, então, uma ideia muito interessante desse psicólogo, um cientista comportamental norte-americano, que trouxe contribuições muito interessantes e que nos ajuda a entender por que determinadas coisas às vezes não são alcançadas, né? Nessa época do ano é muito comum a gente fazer planos para um novo ano, não é assim? A gente idealiza, planeja, sonha, chega o final do ano, a gente percebe que não fez nada. Não conquistou nada daquilo que queria. Às vezes até conquistou outras coisas mais importantes, mas por que será que a gente não conquista aquilo que a gente idealiza? Por que será que falta em nós algo ali que não permite a realização? A obra dele, que foi publicada aqui em português, já está disponível, chama Seu Futuro Eu, traz ideias muito interessantes. Mas como todo conhecimento, a gente nunca vai cair fundo nele e achar que tudo a gente vai considerar que é uma verdade absoluta. Em tudo, nós estudamos, refletimos, meditamos, testamos esse conhecimento, comparamos com outros e trazemos para a nossa vida e vamos experimentando. Se funcionou, que bom, ótimo. Se não nos serve essas ideias, a gente descarta. Por quê? Nós vamos ver logo mais que existe uma realidade, uma verdade que um dia nós alcançaremos, mas ela plena não é ainda desse mundo, ainda está um pouco distante. Por enquanto, nós precisamos de algumas explicações, algumas teorias que vão nos servindo na caminhada. E parece muito que as ideias, então, do Hal Hershfield é muito de acordo com esse período que nós estamos vivendo e fazem muito sentido nesse momento da nossa evolução cultural, intelectual aqui no mundo. Bom, o que ele propõe então, né? Ele propõe que nós temos uma tendência a ver o nosso futuro como se esse futuro fosse de uma outra pessoa. E ele partiu para essa conclusão, por quê? Com análises que foram feitas de atividade cerebral, eles perceberam o seguinte: hoje nós temos equipamentos maravilhosos que permitem registrar, quando você pensa em uma coisa, qual área do cérebro é ativada. E o que ele percebeu em várias dessas imagens que ele analisou do cérebro humano em atividade quando sugeria para alguém: pense nisso.
Ele constatou que nessas imagens, então, a pessoa, quando ela pensa nela no futuro, na maioria das vezes, as áreas cerebrais que são ativadas são aquelas relacionadas quando as pessoas pensam em desconhecidos. Então, ele chega a uma conclusão de que nós, quando pensamos daqui 20 ou 10 anos no nosso futuro, nós temos uma tendência a não considerar, pelo menos no nível cerebral aqui, que essa pessoa do futuro somos nós. É como se fosse um estranho. Mas, Antenor, isso aí não é muito materialista? Isso aí não é uma ideia de que nós somos produtos só do nosso cérebro? Nós não podemos esquecer que quando nós estamos encarnados, nós estamos sob o jugo da matéria, como os espíritos disseram muitas vezes. Há uma comunicação que me foge agora o capítulo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em que o espírito, irmã Rosália, se eu não me engano, ela fala de que o corpo, esse tirano do espírito. Porque é a percepção daquele espírito de que o corpo é um instrumento muito limitante. Ao mesmo tempo que ele é o nosso elemento estruturador da nossa evolução, importantíssimo para o nosso crescimento mental como espírito, ele também nos limita. E nós estamos sujeitos às limitações que o nosso cérebro físico nos impõe. Por isso que hoje muitos estudos nessa área da neurociência mostram isso, de que nós somos muito aquilo que nós afirmamos. Por quê? Há áreas do nosso cérebro que nem sempre são muito convencidas de quem de fato nós somos. Por isso que dizem, de tanto afirmar algo, de tanto você dizer algo, você passa a acreditar naquilo. Porque lá dentro dessa arquitetura mental, nós acabamos submetidos a essas ideias que estão sendo processadas nessa rede neural, que é formada por milhões de neurônios. Ninguém entende direito ainda como essa interface se faz do espírito com a matéria, mas o fato é que nós temos, desde as pesquisas lá do século XIX, com Allan Kardec e depois outros pesquisadores, o espírito encarnado é limitado pelo corpo. E nós podemos estar sendo limitados pelas nossas próprias crenças, pelas nossas próprias atividades cerebrais, enfim, por uma série de circunstâncias. Então, esse pesquisador, ele considera isso, que esse é um fator que nos leva, muitas vezes, a não vivermos de uma forma a construirmos um futuro melhor para nós a longo prazo. Ele também tem uma colocação, não sei se é a próxima, em que ele vai falar assim, olha, não, eu vou puxar uma outra aqui para falar. Ele não falou, eu vou ter que relembrar aqui, mas não tem problema. O que ele coloca, então, nessa ideia dele? É que como nós não nos vemos como essa pessoa do futuro, e nós não temos muita solidariedade com estranhos, nós não nos preocupamos com essa pessoa do futuro. Por quê? Essa área do nosso cérebro, então, que é ativada quando nós pensamos no futuro, sendo a mesma que é ativada quando a gente pensa nos estranhos, nas pessoas que nós não conhecemos, ela não gera com o nosso eu futuro a empatia, ou seja, o cuidado, a preocupação. Então é por isso que nós, diante da urgência que o presente tem, a gente não prioriza as ações do futuro. É por isso que a gente não consegue, muitas vezes, desses planos que a gente tem a longo prazo, realizar. Por quê? O presente, ele é muito mais objetivo, muito mais concreto. Hoje eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que, por exemplo, terminar a arrumação de final de ano de casa, porque terminou dezembro, eu não consegui concluir tudo que eu queria ter arrumado e começar janeiro com tudo zerado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar o que agora? Vou priorizar as coisas práticas do meu dia a dia, vou priorizar as arrumações, ou se eu tenho um compromisso para resolver, eu vou resolvê-lo agora. O presente nos cobra tanto que a gente não reconhece que esse futuro ele é real, porque nós vamos estar vivendo nele. E aí hoje eu não faço o melhor, por quê? Primeiro, porque eu não acho que essa pessoa do futuro, lá dentro mesmo da minha atividade cerebral, seja eu. Então eu tenho essa dissociação de pessoa. Por isso que a teoria dele fala dessa continuidade com o eu futuro. Todas as vezes que a gente pensar nesse futuro que nós pretendemos, nós temos que nos imaginar nele, realizando as tarefas que nós queremos. Por quê?
Isso gera dentro de nós um estímulo, que gera uma solidariedade em nós em relação a essa pessoa do futuro que seremos nós. Então nós acabamos não fazendo o nosso melhor, porque a gente tende a achar que é alguém diferente de nós. Parece estranho, mas de acordo com o que ele foi verificando das reações das pessoas, isso ele não observou em uma, duas, teve um grupo amostral significativo para isso, leva a entender isso. Nós não nos vemos no futuro, por não nos vermos no futuro, nós não dedicamos o melhor, porque o presente sendo mais urgente e eu tendo mais certeza sobre ele, eu vou me dedicar mais ao quê? A esse momento presente. Ele tem outras ideias bem interessantes para a gente comentar, que é assim, quanto menor a conexão com esse eu, nosso eu longo, né, que é do presente até o futuro, piores são as decisões no presente. É por isso que a gente não cuida direito da saúde. É por isso que a gente está adiando aquela ida ao médico, por isso que a gente não faz exercício físico, é por isso que a gente não corrige a nossa alimentação. Agora veja, eu estou falando tudo isso em termos de vida prática, de vida material. Será que tudo isso se aplica à vida do espírito? Será que tudo isso, à vida moral, se aplica? Sim, porque enquanto nós estamos encarnados, o mecanismo é o mesmo. Se eu não me acredito capaz de, no futuro, de ser uma pessoa com melhores valores, melhores ações, com pensamentos mais equilibrados, se eu digo para mim mesmo hoje, é melhor eu usufruir esse momento de raiva ou de prazer ou de deleite com essa experiência inferior que eu estou vivenciando, porque isso me dá segurança, porque eu acredito só nesse presente. Então, se eu duvido da vida espiritual, se eu duvido do sentido da vida, se eu não tenho certeza, e gente, hoje tem gente trabalhando intensamente todos os dias para jogar dúvida na cabeça das pessoas. O que tem de influencer, youtuber, de pseudos intelectuais é assustador, de pessoas disseminando a discórdia, a confusão, a desunião, a descrença. É assim sistemático. As redes sociais, elas são um elemento, uma máquina poderosa de imprimir essas ideias sistematicamente de dúvida nas pessoas. É por isso que a gente tem o nosso crescimento espiritual bloqueado quando a gente consome demais. E como são elementos que vêm muito rápido para nós, não dá tempo de a gente digerir, essa parte, entre aspas, assim, primitiva, burrinha do nosso cérebro, vai assumindo tudo isso como verdades, que nós não temos futuro, não temos perspectiva, que está tudo difícil, que está tudo aterrorizador, que o mundo vai ser aniquilado, que a sociedade vai colapsar, que nós não vamos conseguir, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Tem gente que trabalha sistematicamente para isso. Alguns inconscientemente, porque fazem parte de uma grande engrenagem, que foram dominados por um grande sistema que leva as pessoas ao consumo, à produção excessiva, porque não conseguem, às vezes, pensar por si mesmos, e são involuntários. Outros arquitetam isso, para manter o estado das coisas como elas são, em termos de dominação. São só encarnados? Não. Que querem que a gente consuma, que a gente perca o nosso tempo com coisas inúteis? Não. Também tem inteligências que estão distantes do bem há muito tempo, que um dia serão obrigados a retornar ao caminho do bem, mas Deus está concedendo mais tempo para eles, em que também arquitetam isso para que mantenha a humanidade em atraso, porque é fácil explorar os vícios humanos, explorar toda essa baixeza que a humanidade é capaz de produzir, graças à manutenção desse estado de coisas. Manutenção do medo, da descrença, da ausência de espiritualidade na vida das pessoas, esse conflito que vão armando, né? De que existem polarizações na sociedade, eu tenho que odiar o outro porque ele pensa de uma maneira diferente da minha, eu tenho que agredir o que é contrário ao que eu acredito, eu tenho que responder a tudo que me falam porque eu tenho que estar em pé de igualdade com ele, senão ele vai me vencer. Isso se expandiu para todos os campos, dentro das organizações religiosas, dentro de organizações comunitárias, dentro da nossa política, já vem há muitas décadas, há séculos isso, sempre essa manipulação para nos dividir, fazer com que estejamos sempre em conflito, por quê? Pessoas em conflitos, pessoas instáveis, pessoas sobre o medo,
sempre são mais fáceis de serem conduzidas e comandadas. Por isso que todo mundo que vem com esse discurso, gente, a gente precisa colocar em suspensão e analisar qual a intencionalidade que tem ao me fazer voltar contra os meus irmãos. Qual é a intencionalidade? Se o Cristo falou ameis uns aos outros, como eu vos amei, se ele falou de forma maravilhosa sobre a caridade, sobre a bondade, sobre perdão, por que essas ideias nos captam tanto? Porque são sistematicamente colocadas e nós cedemos a elas em função da nossa imperfeição. Mas reflitamos então em tudo isso para que a gente não possa ser manipulado e o pior de tudo, não aproveitar o nosso tempo para planejar e viver um futuro melhor desde o presente. Esse é o grande problema, a gente deixa de se realizar na nossa totalidade em função de tanta confusão que criam para nos dividir, para nos separar, para nos fazermos nos ver aqui como inimigos, sendo que, na verdade, são apenas opiniões divergentes que não precisam estabelecer animosidade, rancor em ninguém. Ele também fala algo, isso aqui eu estou extrapolando algumas das conclusões, tá, gente? Se você for ver a obra, não está falando dessa segunda parte que eu estou falando agora, tá? Mas voltando aqui no eixo, o pesquisador ele também falou assim, olha, criar uma continuidade emocional com quem seremos melhora as escolhas de hoje. Se eu passo a então identificar que essa pessoa do futuro sou eu, serei eu amanhã, eu estarei então agindo e fazendo as melhores escolhas hoje. Ele dá algumas sugestões para você realizar isso, que seriam como você se visualizar no futuro. Hoje a gente tem aí os aplicativos que podem pegar uma foto sua e te envelhecer. Imagina você daqui 10 anos, como que você vai ser? Hoje essas imagens, com alguma margem de erro, elas conseguem reproduzir isso e nos dar uma ideia. Ele fala que essa poderia ser uma estratégia para a gente começar a criar essa empatia com o nosso eu do futuro. Mas como eu falei para vocês no início, toda a ideia a gente precisa ter cuidado, porque às vezes elas não são tão maravilhosas como os autores propõem. Às vezes vem lá um eu do futuro muito estranho, alguém que eu não vou gostar muito, eu posso ter uma reação negativa. Mas cabe a mim decidir hoje. Não gostei do meu eu do futuro envelhecido, cansado? Talvez eu tenha que cuidar melhor da minha saúde hoje. Para essas coisas, então, esse recurso talvez seja interessante. Ele fala também que você escrever cartas para você no futuro, você fazer projeções de quem você vai ser no futuro, fortalece essa disposição interna de nós nos tornarmos aquilo. Né? E ele fala também sobre a importância desses marcos temporais que nós temos, como, por exemplo, essa mudança de ano que nós estamos vivendo agora, o início de um novo ano. Não é só uma volta da Terra no Sol, é um marco de recomeço. É como a gente pudesse dizer, olha, o que passou, eu errei, eu fracassei, eu fui impedido, tudo isso está lá no passado. Eu posso ser um novo eu agora, porque eu tenho uma nova oportunidade. Como fala naquela frase que atribuiu ao Chico, eu não posso voltar e refazer o meu passado, mas eu posso fazer o meu futuro hoje. Eu posso, então, ver esse novo período como uma grande oportunidade. E ele, então, vai dizer assim, que quanto maior a conexão com o eu futuro, melhores são as decisões no presente. Mas até aqui, gente, é o conhecimento terreno que tem o seu valor e a sua importância. Mas tudo isso tem conexão com o espiritual? Tem, e profundamente. Por quê? A vida, as realizações, elas sempre surgem no pensamento, no que nós queremos, no que nós nos sintonizamos. Se eu me sintonizo com uma ideia de progresso, de possibilidade, de realização, qual a onda mental que eu estou emitindo? Uma onda mental elevada, de uma frequência que vai se unir a quem? Quem é que está idealizando o melhor para você no futuro? É o Cristo, é Jesus. E toda a sua legião inumerável de espíritos elevadíssimos que plasmam, que idealizam o reino de amor, de paz neste planeta que nós chamamos de Terra.
Quando eu idealizo o bem, o amor, a realização, o crescimento, a transformação, eu estou em sintonia com essas pessoas, com esses seres. Eu estou em conexão com eles. O fluxo de ideias, de progresso, de renovação é muito mais efetivo, porque eu estou tendo pensamentos positivos. Quando eu me retraio e só acredito naquilo que é aniquilação, derrota, não é só o meu cérebro físico que está imprimindo isso. Estou me conectando mentalmente a espíritos que agem assim, que pensam assim, que desejam isso. Então veja que seja por uma argumentação baseada na nossa estrutura cerebral, que capta ideias e assimila como verdades prontas e agimos de acordo com ela, ou que nos distancia do nosso futuro como se não fôssemos nós como espíritos sabemos que nós somos seres imortais, que nós somos seres que o corpo é perecível, mas o espírito, a essência, aquilo que efetivamente somos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, não é perecível, sobrevive. Então nós temos mais elementos ainda para plasmar um futuro ainda melhor para nós, porque não paira dúvida. E se ela ainda estiver, gente, vamos estudar e vamos descobrir. E vamos buscar essa literatura maravilhosa que fala da continuidade da vida, e nós vamos perceber o eu do amanhã seremos nós. Então ele merece hoje o melhor cuidado possível. Agora tem algo muito interessante nessa abordagem, que é muito materialista, né? Pensar só no cérebro, como alguém que age no presente só porque não acredita nesse eu do futuro. Se nós realmente seguíssemos aquela lição de Jesus, de amar o próximo como a nós mesmos, de amar mesmo os estranhos, de ter o amor pela humanidade, nós já estaríamos incluídos nela no futuro. Nós já estaremos amando esse eu do futuro. Foi por isso que Jesus disse que buscai o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescido. Por quê? Quando a gente busca essa realização do reino dos céus dentro de nós, que é sobretudo a gente viver essa lei de amor que ele vem ensinar, e a gente aprender a nos amarmos, a nos tolerarmos, nós vamos criando esse sentimento de empatia por qualquer ser. Não só os estranhos do presente, mas esse estranho do futuro, que nós, por não acreditarmos um dia nos tornarmos ele, não realizamos o melhor por ele hoje. Então perceba que se hoje a gente aplicar a lei do amor em nós, sob todas as perspectivas, nós estaremos produzindo o melhor para nós. Mesmo numa perspectiva terrena, material, como numa perspectiva espiritual. Por isso que esse convite de Jesus ele é fundamental para nós, de buscar essa realização do reino dos céus hoje. E por falar em Jesus, alguém que devemos sempre lembrar, que em toda a preleção espírita deveremos estar sempre recordando dele, vamos trazer uma lição de Jesus, que pessoalmente para mim tem muito significado e é um dos projetos para esse ano realmente. Porque a gente pode idealizar muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, uma viagem, uma realização material, a reforma ou construção da casa da gente, a gente pode idealizar um novo emprego, um novo curso, tudo isso, gente, faz parte das nossas atribuições como encarnados. Termos as nossas realizações aqui próprias desse plano aqui horizontal que nós estamos vivendo temporariamente. Mas existe uma outra dimensão que não pode ser suprimida de nossa vivência, de nosso crescimento, que são os nossos planos de crescimento espiritual. Porque eles nos levarão à conquista daquilo que realmente está reservado a nós. É aquilo que Jesus falou. Se você busca o reino dos céus primeiro, tudo mais é acrescido para você. Se você se espiritualiza, tudo vai entrar na ordem na sua vida. Porque aquilo que não é importante você deixa, tira do seu foco, aquilo que não é mais significativo você já não corre mais atrás, você passa a ter clareza do que você tem que correr atrás e passa a se dedicar àquilo que vai realmente ter sentido e significado para essa sua experiência terrena. Essa passagem aqui do Evangelho agora,
ela é muito interessante, porque Jesus estava conversando com várias pessoas, e lá no Evangelho de João, lá no capítulo 8, está narrando isso, começa lá no versículo 31, diz que Jesus estava conversando com pessoas que tinham aceitado as ideias dele. Mas, de repente, a conversa se volta para pessoas que estavam querendo matar Jesus. Então, ali, Jesus estava conversando com um grupo muito heterogêneo, muito diversificado. Desde pessoas que já estavam sendo ali alimentadas por aquela ideia grandiosa que ele trazia, como também pessoas que estavam conspirando a morte dele. E aí Jesus fala para eles, tem duas falas de Jesus muito importantes nesse diálogo. Nós não vamos explorar ele todo, mas vamos focar em duas partes especialmente. Em que Jesus fala assim: vocês vão conhecer a verdade e elas vos libertará. E alguém daqueles que estava ouvindo retrucou Jesus, falou: não, olha, nós nunca fomos escravos. Ele talvez não conhecesse a história do povo dele, porque eles já tinham sido servos na Babilônia, no Egito, já tinham sido escravos. Mas tem alguns intérpretes que dizem que quando eles falaram que eles não eram escravos, por serem filhos de Abraão, todo aquele orgulho de pertencerem a essa linhagem, é que eles estavam falando que, embora fisicamente tinham sido prisioneiros, espiritualmente as suas consciências nunca tinham sido aprisionadas. Porque, embora estivessem lá, submetidos a um outro povo, mantiveram os seus valores e as suas tradições. Mas Jesus fala que não, que eles não tinham autoridade para ter toda aquela arrogância de dizerem-se filhos de Abraão. Porque, na verdade, se eles fossem verdadeiramente herdeiros daquela tradição espiritual que vinham, já há muito tempo, eles não estariam conspirando a morte de Jesus. Eles não estariam tramando a morte de Jesus. Quando Jesus fala que eles conheceriam a verdade se eles ouvissem as suas preleções, eles iriam se libertar daquele ódio que eles estavam alimentando. E, gente, esse ódio que eles tinham ali de querer matar Jesus, porque Jesus falava de coisas que eles não entendiam, é o mesmo ódio hoje que está acontecendo nas pessoas de que alguém é diferente, pensa diferente, então eu tenho raiva dessa pessoa. Ele me contradiz e isso me desperta ali sentimentos antagônicos. Se eu pudesse eliminar essa pessoa, eu eliminaria. Hoje, esse é um sentimento presente em muitas pessoas. Então, Jesus fala: olha, vocês não são verdadeiramente herdeiros dessa tradição espiritual. Porque quando ele fala filho de Abraão, é isso. Herdeiro de toda uma sequência de lições preciosas que vinham sendo passadas a esse povo. Eles não eram verdadeiramente herdeiros dela, por quê? Alinhavam dentro de si sentimentos de ódio àquele que é diferente, aquele que traz uma verdade incompreensível. E é o que hoje semeia entre as pessoas essa separação que a gente vê na sociedade, esse antagonismo, essa luta entre opostos, que na verdade não deveria existir. Você tem uma ideia, não concordo, não gosto, mas por que meu sentimento em relação a você tem que ser de querer te silenciar, te destruir? Você se expressa de uma forma, mas eu não gosto, eu não concordo. Por que ele tem que incomodar em mim a forma de um outro ser viver, se ele não está prejudicando ninguém? E é isso que está na base hoje de todos esses ódios que se expressam contra a mulher, contra os homossexuais, contra as pessoas com outra orientação política diferente das pessoas. É essa raiva que Jesus estava se referindo a eles. Eles não eram livres, eles eram cativos de sentimentos inferiores. No diálogo que Jesus tem com eles, então, Jesus fala de que ele trazia uma liberdade, e não é a liberdade se você é escravo ou não, se você é escravizado ou não. Ele fala de uma liberdade interior, e não se você está submetido a outras pessoas por questões políticas, ou econômicas, ou sociais de uma época. É uma liberdade dos instintos inferiores. E Jesus também, nesse diálogo, ele traz, então, que a escravidão que eles estavam ali submetidos é a do ódio, da mentira, dos impulsos destrutivos, que é a mesma que hoje milhões de habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, têm. Se eu tenho raiva de alguém por ela ser como ela é, por ter o que tem, por falar o que fala, por viver como vive,
Eu sou esse escravo. E Jesus vai usar uma figura ali na época, né? Que até hoje muitos acham que é um ser especial. Ele vai falar: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, aquele que contradiz, aquele que só quer negar a bondade divina. No imaginário daquelas pessoas, ao dizer isso, ele estava falando sobre isso. E para nós hoje, serve muito bem para dizer isso. Se eu estou com raiva de alguém por ela ser como ela é, por ela fazer o que ela faz, por ela viver como ela vive, se eu tenho isso, eu sou escravo daquele que é contrário às leis divinas. Não um ente maléfico, mas um conjunto, uma ordem de pensamentos, de sentimentos que estão me conduzindo e me tornando cada vez mais distante de Deus. Ele também vai dizer, nesse diálogo, que quem aprendesse a vida como Jesus estava ensinando, não conheceria a morte. E eles falam: como assim? Nós não vamos conhecer a morte. Quem é você para dizer que nós não teremos a morte? Mas Jesus não estava falando de morte física. Ele estava falando dessa morte espiritual quando a gente está distante de Deus, porque a gente tem ódio, raiva, ressentimento dentro de nós. O ódio que ele estava falando ali, né, essa morte que ele estava falando, é de todos esses sentimentos antagônicos ao bem que em algum momento da nossa evolução a gente vivencia. Então, se a gente seguir as lições de Jesus, a gente vai estar se libertando dessa morte, que é a nossa paralisação, a neutralização das nossas forças evolutivas. Quando eu amo, seguindo os preceitos do Evangelho, eu estou vivendo, eu estou integrado à ordem divina, porque Deus é amor. Tudo que vive, tudo que floresce, tudo que engrandece, tudo que se renova é expressão do amor divino. Quando eu amo, mesmo aquele que é antagônico a mim, eu estou dentro dessa ordem. Com quem eu estou em sintonia? Com a fonte eterna da vida e da sabedoria. É por isso que ele estava falando numa linguagem que naquele tempo muitos achavam que ele estava falando de morte física, muitos interpretaram que ele estava falando da ressurreição daqueles que acreditariam nele. Mas Jesus estava usando de uma linguagem atemporal, para que ela chegasse às pessoas em qualquer época do futuro. Porque morrer, nós não vamos. Para muitas pessoas, até gostariam que com a morte acabasse tudo. Porque aí, olha, eu vou ser condenado, aniquilado, nem vou mais existir, tudo bem. O problema é que na ordem da vida as coisas não funcionam assim. Tudo que você deixou para trás, você vai ter que voltar, reparar, resgatar, renovar, recuperar, recompor. Porque esse é o determinismo da lei divina. Não é simplesmente apagar o mal, aniquilando quem o praticou. É dando oportunidade para que ele, ao se transformar, se torne o agente neutralizador de todo esse mal. Esse é o Deus do amor que nós aprendemos no Espiritismo. Que não é simplesmente um Deus raivoso que fala: você não me seguiu, sofrimento eterno ou aniquilação para todo sempre. O amor divino é esse: olha, não tem volta, filho. Você vai precisar em algum tempo reparar o que você fez. Então, comece agora a fazer o seu melhor. Mas então, aqui, quando Jesus vem falar de que eles não eram filho de Abraão, filho dessa tradição espiritual maior, mas sim desse contraditor das leis divinas, ele está dizendo que a nossa filiação com algo deve ser sempre espiritual. Não adianta tradições, não adianta eu dizer: olha, o meu DNA é de determinado povo, não adianta eu dizer eu sou desse grupo. O que importa efetivamente é o que eu sinto, é o que eu sou na minha essência. Isso é o que me liga aos grupos espiritualmente evoluídos que trabalham pela paz e pelo progresso humano. É por isso que, então, a verdade do Evangelho é uma verdade libertadora, porque ela nos traz paz, lucidez e a proximidade com Deus. Por isso que, se tem um plano bom para a gente fazer esse ano, a gente tem que idealizar essa paz que nós temos que cultivar em nós. Essa harmonia de estabelecer em nós uma ligação com a vida que pulsa maravilhosa nesse planeta. E a gente pensar em como nós vamos
reverenciar Deus não em templos, em altares, com construções suntuosas, mas como eu reverencio Deus na presença do meu próximo. Como eu reverencio Deus na presença das suas outras criaturas, que Ele permite habitar esse nosso mundo e que não são nossos objetos, nem nossas posses, nem os nossos focos de interesse. Como eu vou reverenciar Deus numa árvore, como eu vou reverenciar Deus na formiga, no animal de estimação, como eu vou reverenciar Deus, que é a manifestação da inteligência perfeita, através da sua obra. Como sem amor, sem respeito, sem cuidado, sem atenção. Então, se nós quisermos ter um ano realmente bom, nós temos que buscar essa verdade libertadora do Evangelho, que é pôr em prática a lei de amor, dentro das nossas possibilidades, mas como um objetivo certo. E acreditando que nós somos aptos a isso, porque nós não teremos sido convidados a ouvir as lições do Evangelho, e o convidado é essa oportunidade que nós temos de ouvir dele, se nós já não estivéssemos aptos a realizá-la. Então nós podemos, gente, mas para isso nós temos que nos ver lá no futuro como seres que vamos alcançar isso. Mas vamos colocar no presente como algo necessário para nós, uma dedicação diária a meditar nesse tema, a termos um momento da nossa prece, da nossa meditação, do nosso estudo de elementos elevados da cultura humana, de estudo desse conhecimento espiritual que nós temos na doutrina espírita, de alimentarmos a nossa mente com essas ideias, deixando de lado, suprimindo esse tempo que nós temos dedicado a tudo que é de natureza tão inferior, que nos rouba tanto tempo das nossas vidas. Então, nesse momento agora, nós encerramos a nossa parte explicativa, explanativa desse tema, que eu espero que tenha sido útil para vocês em termos de elementos de reflexão. E eu quero convidá-los agora, então, para a gente fazer, então, a nossa prece agora final, nosso encerramento,